Por que a culpa se instala quando deveríamos celebrar o prazer? Essa indagação nos convida a uma reflexão profunda sobre as forças ocultas que influenciam nossa vivência da sexualidade. Vamos juntos investigar as razões pelas quais a alegria, um direito inato, pode vir acompanhada de um sentimento de transgressão, de inadequação. Será que essa culpa não seria um resquício de antigas proibições, de mensagens internalizadas que nos impedem de abraçar a plenitude de nosso ser? Convido você a desbravar essa temática essencial, a questionar as amarras invisíveis que nos prendem e a trilhar um caminho em direção a uma existência mais livre e autêntica, onde o prazer não seja motivo de vergonha, mas sim uma expressão genuína de nossa vitalidade. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse cometendo um pecado ao se entregar a um momento de puro deleite? Como se uma voz antiga e severa o repreendesse por ousar usufruir de algo tão belo e natural? Vamos examinar as raízes da repressão sexual, um tema complexo e delicado, mas crucial para a compreensão de nossa saúde emocional e bem-estar. Freud nos ensinou que a sexualidade transcende a mera genitalidade, manifestando-se como uma energia vital que impulsiona nossa criatividade, nossos relacionamentos e nossa conexão com o mundo. Mas, o que ocorre quando essa energia é bloqueada, quando somos condicionados a acreditar que sentir é errado e que expressar nossos desejos é imoral? Quando a sociedade, a família ou a religião nos impõem restrições excessivas, internalizamos a culpa, transformando-a em uma parte sombria de nossa identidade. A repressão sexual emerge como um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de nos proteger de algo que, em algum momento, foi percebido como ameaçador. Enterramos nossos anseios mais profundos nos recônditos de nossa mente, acreditando que, ao fazê-lo, estaremos a salvo do julgamento e da punição. Será que realmente podemos nos libertar da dor reprimindo nossos sentimentos? Será que vale a pena negar quem realmente somos para agradar aos outros? Reflita sobre isso. Esses desejos enterrados, no entanto, não desaparecem. Eles permanecem lá, como correntes subterrâneas que atuam sobre nossas vidas, sem que tenhamos consciência disso. Eles afetam nossos relacionamentos, nossas escolhas profissionais e até mesmo a forma como nos vemos no espelho. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como o inconsciente tece as teias da culpa que nos aprisiona, analisando os padrões de comportamento repetitivos que emergem dessa repressão. Buscaremos juntos os caminhos que nos conduzem à libertação, à aceitação de nós mesmos e à vivência de uma sexualidade plena e saudável. Você já parou para pensar em como a repressão sexual pode estar afetando a sua vida? Não acredite em soluções rápidas e fáceis, pois a jornada de autodescoberta exige tempo, paciência e compaixão. Não existem fórmulas mágicas que nos permitam escapar da dor, mas sim um convite à introspecção profunda e à análise honesta de nossos próprios fantasmas. Vamos juntos em busca de sua verdade mais íntima, aquela que reside sob as camadas de medo e vergonha que lhe foram impostas. Estamos aqui para acender a chama da consciência, para iluminar os cantos escuros de sua alma e guiá-lo nessa jornada de transformação. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa caminhada. Já parou para pensar que a chave para a sua felicidade pode estar escondida em seus medos mais profundos? Juntos, vamos trazer à tona os segredos do inconsciente, transformando a culpa paralisante em liberdade genuína. Aprenderemos a abraçar o prazer sem o peso do medo, a expressar nossos desejos sem a amarra da vergonha. Construiremos, assim, uma vida mais autêntica, completa e verdadeiramente nossa, onde a alegria não seja um pecado, mas sim uma celebração de nossa própria existência. Permita-se sonhar com um futuro, onde você se sente livre para ser quem realmente é, sem se preocupar com o julgamento dos outros. Acredite, esse futuro é possível e está ao seu alcance. Você está pronto para embarcar nessa jornada transformadora? Freud, com sua genialidade, nos apresentou o inconsciente, um universo à sombra da nossa consciência, onde residem nossos anseios, medos e a culpa. É nesse território mental profundo que a repressão sexual se manifesta, erguendo barreiras contra impulsos considerados inadequados. Mas o que acontece com aquilo que silenciamos, que afogamos nas profundezas do nosso ser? Será que ao reprimir, esses desejos simplesmente desaparecem?
Ou será que eles se transformam em fantasmas que assombram a nossa existência, distorcendo a nossa percepção da realidade e nos impedindo de vivenciar o prazer em sua totalidade? Reflita sobre isso. Imagine tentar afundar uma bola na piscina. Quanto mais força você exerce para mantê-la submersa, maior a pressão que ela exerce para retornar à superfície. Da mesma forma, os desejos reprimidos, aprisionados nas regiões obscuras do inconsciente, anseiam por se manifestar, por serem reconhecidos e aceitos. A sexualidade infantil, com sua inocência e curiosidade, é frequentemente abafada, julgada com severidade pela sociedade, pela família e por nós mesmos, que internalizamos esses valores opressivos. Será que não está na hora de questionarmos esses julgamentos e de nos permitirmos explorar a nossa sexualidade com liberdade e respeito? Desejo então se esconde nas sombras, disfarça sua verdadeira face, transformando-se em um espectro amedrontador que nos persegue em nossos sonhos e fantasias. Visualize um vulcão adormecido, com a lava fervendo em suas entranhas, prestes a explodir. A pressão aumenta implacavelmente, até que chega o momento da erupção. A culpa emerge de forma explosiva, manifestando-se em crises de ansiedade, ataques de pânico e um mar de apreensão. Ou imagine um rio subterrâneo, que serpenteia sob a terra, alimentando a superfície com lodo e detritos, obscurecendo a clareza das águas. Já se sentiu como um vulcão prestes a entrar em erupção? Relacionamentos marcados por conflitos, a incapacidade de experimentar prazer, compulsões desconcertantes. Tudo isso pode ser um reflexo da repressão sexual, que assume inúmeras formas, manifestando-se de maneiras sutis, porém dolorosas e por vezes, com consequências devastadoras. Sentimentos constantes de não pertencimento, de inadequação, uma voz interna implacável que sussurra: você não é digno. Somatizações inexplicáveis, dores lancinantes sem causa aparente. O corpo, em sua sabedoria, expressando aquilo que a mente se recusa a admitir. Você consegue identificar algum desses sinais em sua vida? Este é o fenômeno conhecido como o retorno do recalcado. O inconsciente buscando incessantemente uma via de escape, uma forma de se manifestar, de trazer à tona aquilo que foi reprimido. E diante desse quadro, o que fazer? Desesperar? De modo algum. A chave reside na tomada de consciência, em lançar luz sobre a escuridão, em solucionar os enigmas que habitam o inconsciente. Com coragem, com afeto, com benevolência para consigo mesmo, pois a culpa não precisa ser uma jaula, mas sim um ponto de acesso, um portal que conduz à libertação, ao conhecimento profundo de si, e a uma existência mais autêntica e plena. Você se sente pronto para encarar a sua sombra e abraçar a sua totalidade? Respire fundo, pois você não está sozinho nessa jornada. Sua sexualidade anseia por ser descoberta, valorizada e amada em sua totalidade. Permita que a culpa se dissolva e acolha a alegria plena de ser quem você realmente é. Acredite, você merece sentir prazer, você merece viver uma vida livre de amarras e limitações. Você se sente pronto para se libertar da culpa e abraçar o prazer? Lembre-se que a jornada de autodescoberta é um processo contínuo, mas cada passo que você dá em direção à sua verdade o aproxima da felicidade. A culpa tem obscurecido sua capacidade de experimentar a alegria e de se entregar aos momentos de deleite? Por favor, não se renda ao desespero, pois você não está isolado nessa luta. A repressão sexual, essa força sombria e silenciosa, se manifesta por meio de uma variedade de máscaras, como a dificuldade em articular seus anseios mais profundos, o receio paralisante de se entregar completamente ao prazer e relacionamentos marcados pela frieza e pela distância emocional. Imagine que existe uma barreira intangível, uma força invisível que impede a verdadeira união, uma muralha imponente, erguida tijolo a tijolo pelo medo e pela culpa. Você já se sentiu aprisionado por essas barreiras? Pense na história de Ana, que desde a tenra idade suprimiu seus desejos mais genuínos, movida pelo pavor do julgamento alheio. Dominada pela crença de que não era merecedora de desfrutar dos prazeres da vida, hoje ela se encontra presa em um casamento desprovido de paixão, consumida por um vazio existencial insaciável. Ou imagine a trajetória de Pedro,
atormentado por uma compulsão implacável por experiências sexuais, em uma busca incessante por algo que o complete, tentando preencher um buraco profundo escavado pela longa história de repressão. Será que Ana e Pedro poderiam ter tido vidas mais felizes se tivessem se libertado da culpa e abraçado a sua sexualidade com liberdade? Essas são apenas algumas das máscaras que usamos, disfarces que a alma veste para se proteger, tentativas de lidar com a dor lancinante e com a culpa internalizada, essa voz crítica que nunca se cala. A psicanálise nos oferece um farol, uma luz guia nesse labirinto sombrio, com a metáfora do iceberg, que ilustra a complexidade da mente humana. A ponta visível representa o comportamento observável, enquanto a base submersa, vasta e oculta, representa os desejos reprimidos e os anseios inconfessáveis, o inconsciente, um oceano profundo e misterioso, repleto de segredos e sombras, onde a culpa se alimenta, crescendo como uma erva daninha. Você se sente pronto para mergulhar nas profundezas do seu inconsciente e descobrir os tesouros que lá se escondem? Não se deixe paralisar pelo medo, mas aventure-se a explorar as profundezas de sua própria alma, sem receios. Desvencilhe-se das correntes que o prendem ao passado, limitando o seu presente. Abrace seus desejos com carinho e compreensão, sem julgamentos. Reconheça e celebre sua sexualidade, sem culpa, sem vergonha e sem pudores desnecessários, com amor incondicional e com uma compaixão que cura e transforma. Você merece sentir prazer em cada fibra do seu ser, você merece viver uma vida plena, vibrante e autêntica. Acredite nessa verdade. Você está pronto para se libertar das amarras do passado e abraçar o futuro com esperança e alegria? Sentir-se culpado pelo prazer é como viver em uma jaula invisível, que imobiliza a essência e impede de abraçar a vivacidade em sua integridade. É como uma voz embargada, que murmura censuras constantes em nossos pensamentos. No entanto, mesmo nas sombras mais densas, um raio de esperança persiste, um caminho intricado, mas repleto de beleza, que se revela para a libertação dessas correntes invisíveis. O ponto de partida nessa peregrinação interior é a conscientização, o despertar para a veracidade da culpa que carregamos em nosso ser, identificando sua atuação em nossas vidas e percebendo suas raízes profundas, sem julgamentos ou críticas severas, simplesmente observando, com curiosidade e afeto, o modo como ela se manifesta em nossos pensamentos e influencia nossas atitudes. Você está disposto a se observar, com honestidade e compaixão? A investigação pessoal se apresenta como a bússola em um território inexplorado, o ato de aprofundar-se nas camadas do inconsciente, como um explorador em busca de tesouros esquecidos, desenterrando os anseios reprimidos e as fantasias íntimas que a culpa tenta abafar, discernindo a complexa história por trás dessa emoção paralisante e elucidando os nós que a mantêm viva. Essa investigação não é uma solução mágica, mas sim um trabalho árduo, que exige coragem e determinação para encarar temores antigos e os fantasmas da infância que ainda nos perseguem. No entanto, a recompensa que surge ao término desse processo é imensurável, a redenção da culpa e a autorização para viver com verdade. Você se sente preparado para embarcar nessa aventura interior? Outros instrumentos podem servir de guias luminosos nessa jornada, como a escrita expressiva, que nos convida a desabafar no papel, libertando nossas emoções em diários pessoais e cartas não enviadas, onde podemos manifestar com liberdade o que nos oprime, aliviando o fardo que carregamos em nosso íntimo. A atenção plena nos ancora no presente, facultando-nos observar os pensamentos e emoções que surgem em nossa mente sem nos apegarmos a eles, um convite para contemplar a dança da vida, sem nos deixarmos aprisionar por juízos de valor e autocríticas. Que ferramentas você pode usar para se conectar consigo mesmo e liberar as emoções reprimidas? A expressão artística oferece um canal para comunicar o que as palavras não conseguem alcançar. Por meio da pintura, da música, da dança e da modelagem, libertamos a criatividade contida, dando forma aos sentimentos que residem em nós. O conhecimento é um forte aliado. Por isso, procure saber mais sobre sexualidade saudável, desfaça tabus e crenças limitantes, e expanda sua compreensão sobre o prazer, aceitando que ele é uma parte natural e fundamental da existência.
Compreenda a fundo o consentimento, pois o respeito mútuo é imprescindível em cada relação, e o prazer deve ser livre, espontâneo e consensual, sem coação ou imposição. Como você pode nutrir a sua criatividade e expandir o seu conhecimento sobre sexualidade? A benevolência é um conforto para a alma. Seja gentil e tolerante consigo, reconhecendo que você é um ser humano imperfeito, em constante evolução. Acolha suas fragilidades e vulnerabilidades e perdoe seus erros passados. O acolhimento é o amor que cura as feridas. Por isso, ame-se incondicionalmente, com suas luzes e sombras, qualidades e imperfeições. Reconheça o seu valor essencial, independentemente do que você faz ou deixa de fazer, pois você merece ser feliz, simplesmente por existir. Lembre-se sempre, o caminho em direção à liberdade é singular e individual, por isso não se compare aos outros, pois cada um tem seu próprio tempo e ritmo. Valorize cada pequena conquista, cada passo em direção ao autoconhecimento. Como você pode ser mais gentil e compassivo consigo mesmo? Abrace o prazer com alegria e gratidão, sem culpa ou constrangimento, pois você tem o direito de sentir, de se expressar livremente e de viver intensamente. A libertação aguarda você de braços abertos, por isso, confie em si mesmo e na sua capacidade de evoluir. Dê o primeiro passo, ainda que seja pequeno e hesitante, pois você não está sozinho nessa caminhada. Lembre-se de que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Você está pronto para dar esse primeiro passo em direção à sua liberdade?